Os lugares mais perigosos do Oceano Mundial não estão em mapas turísticos nem em roteiros seguros. Eles se escondem em fendas profundas, costas traiçoeiras e mares que carregam séculos de lendas e tragédias. São regiões onde a beleza hipnotiza, mas um único passo em falso pode significar o fim. Aqui, correntes invisíveis puxam para o abismo, tempestades se formam em minutos e criaturas predadoras reinam nas sombras. Prepare-se para descobrir como o oceano esconde armadilhas mortais por trás de sua superfície serena e por que, mesmo com toda a tecnologia, ainda existe muito mais mistério do que resposta nas profundezas do mar. Número 1. O mergulho inicial nos abismos. O mar sempre exerceu sobre o ser humano uma mistura de fascínio e medo. Entre as infinitas paisagens que ele oferece, existem lugares que parecem convidar e repelir ao mesmo tempo, como se guardassem segredos que não deveriam ser revelados. É nesse ponto que começa a nossa viagem, explorando alguns dos locais mais traiçoeiros do Oceano Mundial, onde a beleza é tão intensa quanto o risco que ela esconde. No Mar Vermelho, próximo à costa do Egito, existe uma fenda circular de azul profundo conhecida como The Blue Hole. À primeira vista, este ponto parece apenas um paraíso para mergulhadores, com águas transparentes e recifes de corais vibrantes. Mas, abaixo da superfície, a realidade muda drasticamente. Com cerca de 120 metros de profundidade, ele abriga o temido Arco, um túnel subaquático que liga a caverna ao mar aberto. O problema é que a saída está a mais de 50 metros de profundidade, o que exige um mergulho técnico e perigoso. Muitos acreditam que é apenas um desafio físico, mas o real perigo está na narcose causada pela alta pressão, que desorienta e leva mergulhadores experientes a cometer erros fatais. Um caso marcante é o de Yuri Lipski, que em 2000 registrou com sua própria câmera os últimos momentos antes de perder a vida neste local. Por isso, The Blue Hole é chamado de cemitério dos mergulhadores. Do outro lado do mundo, nas águas do Caribe, repousa o Great Blue Hole de Belize. Esta gigantesca cratera submersa é quase perfeita em seu formato circular e mede mais de 300 metros de diâmetro. Sua fama cresceu quando Jacques Cousteau, um dos mais lendários exploradores dos oceanos, a declarou um dos melhores lugares para mergulho do planeta. No entanto, em 2019, uma expedição moderna revelou algo perturbador. A profundidades extremas, os mergulhadores encontraram uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio que bloqueia completamente a passagem de luz e cria uma zona sem oxigênio. Ali, o silêncio é absoluto e os corpos de mergulhadores desaparecidos permanecem preservados como se o próprio oceano tivesse decidido guardá-los para sempre. Essa atmosfera sombria contrasta com a superfície ensolarada, lembrando que as águas mais belas podem esconder ambientes inóspitos e mortais. De ambientes fechados e misteriosos, seguimos para uma praia que parece inofensiva à primeira vista. Localizada na Flórida, New Smyrna Beach ostenta um título que poucos desejariam ter. É conhecida como a capital mundial das mordidas de tubarão. A razão está na sua localização e no comportamento natural dos predadores. As águas rasas e ricas em cardumes atraem não apenas surfistas e banhistas, mas também tubarões que confundem o movimento das pranchas com o de presas em fuga. A maioria dos ataques não é fatal, mas o número de incidentes anuais é tão alto que mergulhar ou surfar aqui é sempre um jogo de sorte e atenção. Os habitantes locais já se acostumaram a conviver com esse perigo e sabem que basta um pequeno erro ou distração para transformar um dia comum de praia em uma experiência que ninguém gostaria de viver. Esses 3 lugares mostram desde o início como o oceano pode se apresentar sob muitas faces. Ele pode ser uma porta para um espetáculo de cores e vida, mas também um corredor para a escuridão e o silêncio. The Blue Hole, Great Blue Hole e New Smyrna Beach compartilham uma mesma essência. São locais onde o limite entre beleza e perigo é tão tênue que um simples passo em falso pode significar a diferença entre voltar à superfície ou se tornar parte das histórias que assombram os marinheiros e mergulhadores de todo o mundo.
Começar esta jornada por esses pontos é mergulhar não apenas em águas profundas, mas também na própria dualidade do oceano. Um mundo que convida e ameaça, que encanta e aterroriza, e que jamais deve ser subestimado. Pois, nas profundezas, o mar não perdoa. Ele apenas observa em silêncio, aguardando o próximo visitante que ousar cruzar a sua fronteira invisível. Número 2. Entre marés traiçoeiras e predadores silenciosos. O oceano tem uma habilidade especial de disfarçar o perigo sob um manto de beleza e tranquilidade. Em algumas partes do planeta, as águas parecem convidativas, mas escondem armadilhas naturais e predadores prontos para agir. É nesse equilíbrio frágil entre calma aparente e ameaça constante que encontramos lugares onde a vida e a morte podem se decidir em poucos segundos. No litoral da ilha de Kauai, no Havaí, existe um ponto chamado Queen's Bath, traduzido como o banho da rainha. À primeira vista, trata-se de uma pequena piscina natural formada por rochas vulcânicas, alimentada pela água do mar que avança em ondas suaves. Turistas se aproximam fascinados pela cor cristalina e pelo contraste entre o azul do oceano e o negro das pedras. Mas o que parece um local perfeito para um mergulho rápido se transforma, em questão de instantes, em uma armadilha mortal. As marés aqui são imprevisíveis e podem subir de forma repentina, criando correntes fortes que arrastam qualquer pessoa para mar aberto. Estima-se que pelo menos 30 pessoas já perderam a vida nesse local. As histórias de quem sobreviveu contam de ondas que surgiram do nada, atingindo com força e deixando apenas o som do mar como testemunha. Atravessando o Pacífico, chegamos à costa de Queensland, na Austrália, uma região que abriga algumas das águas mais traiçoeiras do mundo. Aqui, o perigo não vem apenas de marés ou correntes, mas de predadores que compartilham o território com banhistas e pescadores. Entre eles está o crocodilo de água salgada, um dos maiores répteis do planeta, capaz de atacar em silêncio e com força devastadora. Somam-se a ele criaturas bem menores, mas igualmente letais, como o polvo de anéis azuis, cuja picada libera um veneno tão poderoso que pode paralisar uma pessoa em minutos. O paradoxo é que estas águas, com suas praias douradas e clima tropical, também atraem turistas o ano inteiro. A convivência com o perigo é parte do cotidiano, e os moradores já aprenderam a respeitar cada metro de areia e cada onda que se aproxima. Seguindo para o hemisfério norte, encontramos o chamado Triângulo Vermelho, ao largo da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa área recebe este nome devido ao formato imaginário criado por 3 pontos de referência costeiros e pela grande concentração de ataques de tubarões brancos. Eles patrulham estas águas em busca de focas e leões marinhos, suas presas naturais, mas não é raro que surfistas e mergulhadores sejam confundidos no processo. O tubarão branco é um caçador paciente e poderoso, capaz de nadar longas distâncias e atacar com uma força impressionante. O Triângulo Vermelho se tornou um lugar lendário entre mergulhadores e amantes do mar, não apenas pelo risco, mas também pela oportunidade rara de observar um predador tão icônico em seu habitat natural. No entanto, é preciso lembrar que aqui o visitante entra no território do caçador, e não o contrário. Queen's Bath, Queensland e Triângulo Vermelho representam a face silenciosa do perigo no oceano. Nenhum deles parece, à primeira vista, tão ameaçador quanto realmente é. São lugares que exigem não apenas coragem, mas também respeito absoluto pelas forças que dominam essas águas. Em cada um deles, histórias de sobrevivência se misturam a tragédias, e cada onda que quebra na costa pode carregar uma lembrança dolorosa para aqueles que testemunharam o mar mostrar sua verdadeira natureza. Esses cenários nos lembram de que o oceano não é um espaço que se pode controlar. Ele dita as regras e, em alguns lugares, essas regras mudam sem aviso. Viajar por essas águas é como andar por um campo invisível de armadilhas, onde o menor descuido pode transformar um momento de lazer em um capítulo sombrio. E ainda assim, a beleza que os envolve é tão grande que continua atraindo aventureiros de todas as partes do mundo,
dispostos a encarar o risco apenas para viver a experiência de estar diante de um poder tão imenso e selvagem. Número 3. Passagens e cabos onde o mar vira cemitério. Existem lugares no oceano em que a força das correntes e a fúria das tempestades não são apenas parte do cenário, mas protagonistas de histórias marcadas por medo, resistência e tragédia. São passagens e cabos que se tornaram lendas por ceifarem navios, embarcações de pesca e até modernos cargueiros. Navegar por esses pontos é enfrentar o poder bruto do mar em seu estado mais implacável. Entre a ponta sul da América do Sul e a vastidão gelada da Antártida, estende-se o Drake Passage. Essa faixa de água é um corredor natural que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, mas também é considerada uma das rotas marítimas mais perigosas do planeta. Aqui não há barreiras geográficas para segurar a força dos ventos, que sopram livremente por milhares de quilômetros, acumulando energia até se chocarem com as correntes oceânicas. As ondas podem atingir alturas impressionantes e, em questão de minutos, um céu aparentemente limpo se transforma em um campo de batalha entre nuvens escuras e águas revoltas. Durante séculos, antes da abertura do Canal do Panamá, marinheiros que queriam cruzar de um oceano ao outro precisavam enfrentar essa travessia, muitas vezes cientes de que não voltariam. Histórias de mastros partidos, cascos despedaçados e tripulações desaparecidas fazem parte da memória desse trecho, que até hoje exige habilidade e sorte de quem se aventura por ele. Mesmo navios modernos podem sofrer danos graves, provando que a tecnologia ainda não é páreo para a força indomável desse lugar. Se no Drake Passage o desafio é atravessar o corredor, no extremo sul da África está um ponto em que o próprio encontro das águas cria um cenário hostil. O Cabo da Boa Esperança é um nome que engana. Apesar da fama turística e da vista deslumbrante, este pedaço de costa foi batizado inicialmente como Cabo das Tormentas, e não sem motivo. É aqui que a corrente quente proveniente do Oceano Índico encontra a corrente fria vinda do Atlântico Sul. Esse choque de temperaturas gera correntes instáveis, ondas cruzadas e tempestades repentinas que já colocaram fim a inúmeras jornadas marítimas. Nos séculos passados, essa região foi o túmulo de incontáveis embarcações, muitas delas engolidas sem deixar vestígios. Até hoje, mergulhadores exploram os destroços de navios que descansam no fundo, cobertos por corais e habitados por cardumes que transformaram a tragédia em novo lar. Além do perigo físico, o Cabo da Boa Esperança também carrega um dos mitos mais conhecidos da navegação. A lenda do holandês voador conta que um capitão amaldiçoado teria sido condenado a vagar eternamente pelos mares após desafiar as forças divinas durante uma tempestade nesta região. Dizem que avistar seu navio fantasma é sinal de má sorte, e relatos de avistamentos persistem até hoje, alimentando o mistério em torno deste lugar. Para muitos marinheiros antigos, essa história era mais do que superstição. Era um aviso de que o mar não tolera arrogância. O Drake Passage e o Cabo da Boa Esperança representam dois extremos do poder oceânico. Um é um corredor aberto, onde o vento e a água se unem para criar ondas gigantescas. O outro é um ponto de encontro entre forças opostas, capaz de transformar o mar em um quebra-cabeça de correntes traiçoeiras. Em comum, carregam um histórico de perdas e a certeza de que, mesmo com toda a preparação, navegar por essas águas é sempre um risco calculado. Para aqueles que ousam cruzá-los, a recompensa é a mesma que motiva exploradores há séculos. A sensação de ter enfrentado o que muitos evitam, de ter visto de perto a fúria e a beleza que só o oceano pode oferecer. Mas essa conquista vem com uma condição silenciosa: a de respeitar o mar e aceitar que nessas passagens ele é o único senhor. Número 4. Os mares lendários e misteriosos. Algumas áreas do oceano carregam uma aura diferente. Não são apenas conhecidas por sua geografia ou por tempestades frequentes, mas por histórias que atravessam séculos e misturam fatos reais com lendas que ainda hoje intrigam exploradores e cientistas. São mares que parecem existir em um limiar entre o mundo físico e o imaginário, onde a linha que separa a realidade do mistério se dissolve na neblina
e nas ondas. No coração do Atlântico Norte está o Mar de Sargassos, uma imensidão de águas calmas delimitadas não por costas ou ilhas, mas por correntes oceânicas. É o único mar do planeta sem fronteiras terrestres, cercado por um anel de correntes que mantém suas águas quase estáticas no centro. Aqui, o azul profundo é interrompido por extensos tapetes de algas flutuantes conhecidas como sargaço. Essas plantas marinhas, com seus galhos dourados e bolhas de ar, se espalham até onde a vista alcança e criam um cenário tão belo quanto inquietante. Para navegadores de séculos passados, atravessar o Mar de Sargassos era uma experiência desconfortável. As velas murchavam na ausência de ventos e os cascos dos navios ficavam presos em meio às massas de algas, transformando a travessia em dias intermináveis de calor, sede e incerteza. Embora hoje as embarcações modernas não enfrentem o mesmo risco, o mar ainda guarda mistérios, abrigando uma vida marinha singular e histórias de navios que simplesmente desapareceram após entrar em suas águas silenciosas. Do outro lado do mundo, no Pacífico Ocidental, está o Mar do Diabo, também chamado de Triângulo do Dragão. Localizado próximo ao Japão, ele ganhou fama de ser o equivalente oriental do Triângulo das Bermudas. Ao longo do tempo, relatos de navios e aviões desaparecidos se acumularam, junto com histórias de pescadores que nunca mais retornaram. A região é marcada por intensa atividade sísmica e vulcões subaquáticos, o que pode explicar parte dos desaparecimentos. Além disso, tufões repentinos e ondas gigantes fazem dessa área um desafio constante para a navegação. Alguns cientistas sugerem que a presença de hidratos de metano no fundo do mar, capazes de liberar bolhas gigantes de gás, poderia desestabilizar embarcações, levando-as ao fundo sem deixar rastros. Apesar das explicações racionais, o nome Mar do Diabo persiste, alimentado por séculos de superstição e pela sensação de que há algo invisível governando essas águas. O que une o Mar de Sargassos e o Mar do Diabo não é apenas o perigo que representam, mas a maneira como se tornaram símbolos de territórios que escapam ao controle humano. São mares onde o avanço da ciência ainda não foi suficiente para apagar completamente as histórias que os cercam. Neles, a ausência de explicações definitivas mantém viva a imaginação popular, criando um terreno fértil para narrativas que misturam fenômenos naturais com forças além da compreensão. Para os navegadores modernos, cruzar essas regiões é menos arriscado do que no passado, mas ainda exige cautela. Correntes traiçoeiras, mudanças bruscas no clima e a imensidão solitária que cerca o horizonte lembram que, apesar de todo o progresso, o oceano continua sendo um território selvagem. É impossível atravessá-los sem sentir um certo peso histórico, como se cada onda carregasse ecos das histórias de marinheiros que desafiaram essas águas e nunca mais voltaram. O Mar de Sargassos, com sua calma enganosa e algas sem fim, e o Mar do Diabo, com suas forças ocultas e tempestades súbitas, são exemplos perfeitos de como o oceano pode ser ao mesmo tempo um caminho e uma prisão, um convite e uma ameaça. Eles nos lembram de que, mesmo em tempos de satélites e tecnologia, ainda existem pontos no mapa que inspiram respeito, medo e curiosidade. Lugares onde o passado e o presente se encontram na superfície agitada do mar, e onde cada viagem é, de certa forma, um salto no desconhecido. Número 5. O Reino Sombrio dos Caçadores e Lendas do Oceano Profundo. Nas regiões mais profundas e remotas do oceano, onde a luz do sol nunca chega, a vida segue um conjunto próprio de regras. Ali, cada criatura é resultado de milhões de anos de adaptação extrema, e nesse cenário, os caçadores de topo reinam com estratégias que combinam força, paciência e inteligência. O tubarão branco, por exemplo, é capaz de detectar a presença de uma presa a quilômetros de distância, utilizando sensores que captam os campos elétricos emitidos por qualquer ser vivo. Ele pode esperar o momento exato, emergindo das profundezas em um ataque tão rápido que quase não deixa chance de reação. As orcas,
conhecidas como baleias assassinas, vão além. Caçam em grupo, coordenando movimentos com uma precisão que lembra táticas militares, cercando e desorientando suas presas antes do golpe final. Nas sombras frias do mar, a lula gigante surge como um fantasma, usando tentáculos poderosos para capturar peixes e até confrontar grandes predadores. Já o tubarão-martelo aproveita sua visão panorâmica para detectar presas escondidas no fundo e ataca com um controle absoluto do território ao seu redor. No mesmo mundo onde esses caçadores imperam, existe um espetáculo que parece saído de outro planeta. É a bioluminescência, um fenômeno em que organismos produzem luz própria para caçar, se defender ou se comunicar. Em águas profundas, essa luz é mais que um enfeite. Para algumas espécies, funciona como armadilha, atraindo curiosos que acabam se tornando refeição. Para outras, é um manto protetor, confundindo predadores e permitindo uma fuga silenciosa. Algumas lulas e peixes usam sinais luminosos para se comunicar, criando padrões complexos que apenas membros da mesma espécie entendem. Essa dança de luzes transforma a escuridão absoluta em um teatro silencioso onde cada clarão tem um propósito e cada sombra pode esconder perigo. No entanto, nem todos os habitantes desse reino são conhecidos. Cientistas acreditam que a maior parte das espécies que vivem nas profundezas ainda não foi descoberta. Entre elas, podem existir animais gigantes que até agora só apareceram nos relatos de marinheiros ou em imagens fugazes capturadas por câmeras submarinas. Histórias de monstros marinhos fazem parte das culturas costeiras em todo o mundo. Algumas podem ter origem em encontros reais com lulas colossais ou tubarões de grande porte, mas outras permanecem sem explicação. Avistamentos de criaturas com formas estranhas, nadando lentamente na penumbra, alimentam a imaginação de quem acredita que o oceano ainda guarda segredos capazes de desafiar nossa compreensão. Essas histórias se conectam a um elemento profundo da relação humana com o mar. Durante séculos, marinheiros viram o oceano não apenas como uma via de transporte, mas como um portal para outros mundos. Era comum imaginar que, além do horizonte, existiam terras desconhecidas ou abismos habitados por entidades sobrenaturais. Lendas como a do Kraken, que poderia afundar navios com seus tentáculos, ou das serpentes marinhas que surgiam durante tempestades, ajudavam a explicar fenômenos assustadores para os quais não havia respostas científicas. Até hoje, essas narrativas mantêm seu poder, lembrando que o mar sempre foi um espelho do nosso próprio medo do desconhecido. O reino sombrio dos caçadores e das lendas do Oceano Profundo é um lembrete de que, mesmo no século XXI, ainda exploramos apenas uma pequena parte desse vasto território azul. Sob cada onda e em cada fenda abissal, podem existir criaturas e histórias que ainda não conhecemos. É nesse encontro entre ciência e mito, entre o que vemos e o que imaginamos, que o oceano mantém seu lugar como o último grande mistério da Terra. Quem se aventura por suas águas precisa aceitar uma verdade simples. No mar profundo, nós não somos os senhores. Somos apenas visitantes, tolerados por um instante, até que a escuridão feche novamente suas portas.